Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Reynosa, na República Mexicana. É para mim um privilégio grande. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Para isso, quero ler uma escritura que se encontra em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31, onde diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nosso tema é os dois maiores mistérios do reino dos céus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Dos dois maiores mistérios do reino dos céus, este que lemos nessa ocasião é um deles. E vamos ver. É o mistério da vinda do Senhor. E a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira parte é a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E a segunda vinda de Cristo é a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação para o último dia. Vejam as duas partes tão importantes que a vinda do Senhor tem. A primeira parte já se cumpriu 2000 anos atrás em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. A vinda do Senhor no Antigo Testamento está anunciada pelos profetas de Deus, e a vinda do Senhor foi anunciada sem fazer uma separação clara ou aberta sobre as duas partes que a vinda do Senhor teria. E por isso é que o povo hebreu, quando estava esperando a vinda do Senhor, o esperava como rei no meio deles, para que se sentasse no trono de Davi e reinasse sobre o povo hebreu e governasse sobre o mundo inteiro. E as esperanças do povo hebreu era o cumprimento da vinda do Senhor, onde o povo hebreu seria colocado como o povo principal, onde o povo hebreu, com seu território, seria colocado como Distrito Federal do Reino do Messias, e Jerusalém seria a capital do mundo. E vejam vocês, as esperanças do povo hebreu estavam baseadas na Escritura, mas eles não compreendiam que a vinda do Senhor tinha duas partes muito importantes. A primeira como Cordeiro de Deus para redimir tudo o que está no livro da vida do Cordeiro, e depois, para o último dia, a segunda parte da sua vinda para reclamar tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. No Antigo Testamento, nos fala mais da segunda vinda de Cristo que da primeira vinda de Cristo, quando podemos fazer a separação dessas profecias messiânicas e podemos ver as que correspondem à primeira vinda de Cristo, que foram cumpridas, e as que correspondem à segunda vinda de Cristo, as quais, para o último dia, seriam cumpridas. Agora, vejam vocês como estes são os dois grandes eventos principais do programa divino, e são os dois maiores mistérios do reino dos céus.
Agora vejam como estava prometido que o Messias viria por meio de uma mulher. Essa promessa foi feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher, a qual feriria a serpente na cabeça, o diabo na cabeça. E agora vejam vocês como a promessa era que uma mulher teria um filho. Essa semente da mulher seria o Messias prometido. Vejam vocês, desde onde está prometido o Messias. E agora, para o cumprimento dessa promessa, Deus foi dando mais e mais luz por meio dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, por meio do profeta Moisés disse: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvirás. E diz Deus: eu suscitarei o profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, disse a Moisés, e colocarei minhas palavras em tua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora, parcialmente, essa profecia se cumpriu em cada profeta que Deus enviou, mas em toda a sua plenitude se cumpriu em Jesus Cristo. E também essa profecia se cumpriu nos apóstolos do Senhor, e também se cumpriu em cada anjo mensageiro parcialmente. Mas para o último dia estará cumprida plenamente, ou em toda a sua plenitude, para o cumprimento da vinda de Cristo, o anjo do pacto em carne humana no último dia, como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora, podemos ver como, por meio dos profetas do Antigo Testamento, estão as profecias da vinda do Messias. E estão aí as que correspondem à sua primeira vinda e as que correspondem à sua segunda vinda. E o que é a vinda do Messias? O que é a vinda de Cristo? O que é a vinda do Senhor? Pois a vinda do Senhor é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vestido de carne humana, ou seja, tomando um véu de carne, nascido neste planeta Terra e, por meio desse véu de carne, realizando a obra correspondente a esse tempo. Para a primeira parte da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto, o véu de carne foi Jesus, e aí estava o nome de redenção. E vejam vocês como, em um jovem carpinteiro de Nazaré, se cumpriu essa profecia messiânica tão grande, onde cumpriu um dos dois grandes mistérios do reino dos céus. Vejam vocês, esse foi o primeiro do reino dos céus, que é a primeira parte da vinda do Senhor. E a segunda parte, que é a segunda vinda de Cristo, é o segundo grande mistério maior do reino dos céus. E essa promessa para ser cumprida no último dia, vindo o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo que esteve em Jesus, vindo em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Assim simples como vocês estão escutando. Assim como foi simples quando veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor em um jovem carpinteiro de Nazaré. Vejam, o simples que foi o cumprimento da primeira parte da vinda do Senhor como Cordeiro de Deus. E para o cumprimento da segunda parte também seria simples, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, porque quando Deus se manifesta, sempre o faz em simplicidade. E assim foi em sua primeira vinda e também é assim para a sua segunda vinda. E agora, o que se, assim como ele usou um operário da construção, um carpinteiro de Nazaré simples chega a usar um operário da construção para o último dia, para o cumprimento da segunda parte da vinda do Senhor, se surpreenderia o planeta Terra completo, mas isso seria Deus em simplicidade, porque a grandeza de Deus, o grande de Deus se manifesta sempre em simplicidade, ou seja, que o simples sempre é o véu de carne no qual Deus se manifesta, para que ninguém dê a glória ao véu de carne, à parte humana, mas que deem a glória a quem está nesse véu de carne, ou seja, a Deus, ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor. E agora, para a segunda vinda de Cristo, vejam vocês como o precursor da segunda vinda de Cristo disse, que seria a vinda do Senhor. No livro dos Atos, no livro dos selos em espanhol,
na página 472 diz, notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E a mensagem da segunda vinda de Cristo, revelando sua segunda vinda, é a mensagem do tempo do fim. Vejam vocês que a mensagem do tempo do fim é a revelação da segunda vinda de Cristo. Como leão da tribo de Judá. Essa é a mensagem do tempo do fim. Essa mensagem é o sétimo selo. A segunda vinda de Cristo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, o selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Vejam vocês o sétimo selo, ou o selo do tempo do fim, ou seja, a segunda vinda de Cristo, quando começar, será completamente um segredo. Será completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora o vejo. Será de uma maneira tão humilde. As pessoas pensariam que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Podem ver a verdade da visão de Deus. Os 7 anjos me trazendo do Ocidente, vinham do Ocidente para o Oriente para esta mensagem nessa noite. Agora, a voz daquele trovão e a missão que foi trazida. Tudo foi revelado e provado que era de Deus. Pense bem. Eu não conhecia estes selos, foram revelados nessa semana. Alguém pensou nos 7 anjos e essa sendo a mensagem que sairia? E os anjos me trazendo para cá ou para isso? Recordem, o sétimo anjo foi o mais notável para mim, me parecia mais importante do que qualquer dos demais. Eu vi que estavam parados assim em forma de pirâmide e eu estava parado aqui assim. Continua dizendo. Eu estava parado ali, leio mais abaixo, em outro parágrafo diz, eu estava parado ali e deixou de soar a explosão. E eu estava olhando assim para o Ocidente, e eles chegaram e me arrebataram ao ar, e então eu estava fora de mim. Ou seja, estava fora dele, fora do corpo, porque foi arrebatado, essa nuvem foi arrebatado em espírito, ou seja, em corpo teofânico. E então eu estava fora de mim. O anjo, que me parecia ser tão extraordinário, estava à minha esquerda, onde eu entrei na constelação. Mas contando da esquerda à direita, ele teria sido o sétimo anjo. Agora recorde os 7 mensageiros. E para que saibamos o mistério deste anjo, que era diferente dos demais, leiamos na página 469 do livro dos selos em espanhol, onde diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima, e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou.
Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora, qual é o mistério desse anjo que era muito diferente dos demais? O mistério desse anjo é que esse é quem tem o sétimo selo. Esse é quem cumpre a segunda vinda de Cristo. Esse é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual, para o último dia, está prometido para estar manifestado na terra em carne humana no cumprimento da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, no cumprimento da segunda parte da vinda do Senhor. A segunda parte da vinda do Senhor, pois é a segunda vinda de Cristo. A primeira parte da vinda do Senhor é a primeira vinda de Cristo. Estes são os dois grandes mistérios contidos na vinda do Senhor. A primeira vinda como Cordeiro de Deus e a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. E vejam onde está esse anjo que tem o sétimo selo, que tem a segunda vinda de Cristo. Vejam onde está na nuvem. E assim como cada um dos anjos das 7 eras foi manifestado em carne humana na terra para cumprir sua era e seu ministério, o anjo que era muito diferente dos demais para o último dia, conforme a promessa estará na terra manifestado também em carne humana para cumprir o ministério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, vejamos também aqui, na página 482 e 483 e 484, vamos ler desde a parte embaixo, diz... Vemos, pois, que é um mistério. Vamos ler um pouquinho antes. Está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se revelasse este mistério. Chegamos até aqui e o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. Quando seria revelado o sétimo selo? Quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar sua noiva. E vejam vocês, ele apareceu 2000 anos atrás no cumprimento da sua primeira vinda, mas tinha aparecido manifestado parcialmente em cada profeta do Antigo Testamento para depois em Jesus se manifestou em toda a sua plenitude. Depois, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro, em cada era parcialmente. Quando terminou seu trabalho ou seu trabalho por meio de um mensageiro, depois passou a outro anjo mensageiro. E para o último dia, assim como veio de era em era, veio em e através do anjo mensageiro de cada era, veio a cada era e ao território onde se cumpriu cada era e ao povo que o receberia. E agora para o último dia, vem a era da pedra angular em e por meio do seu anjo mensageiro, por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino e o mensageiro da era da pedra angular, para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. Agora vejam, na forma em que ele vem no último dia, vem por meio do seu anjo mensageiro. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, vindo no cumprimento do segundo maior mistério do reino dos céus. Vimos o simples, que foi o mistério, o primeiro dos dois grandes mistérios, a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. Vejam vocês, foi tão simples que passou por cima despercebido aos grandes teólogos daquele tempo. Seus olhos foram fechados e estavam cegos para compreender as coisas que estavam acontecendo no programa divino naquele tempo. Vejam, Cristo diz, por exemplo, aqui em São Mateus capítulo 11.
Vamos ler aqui o que nos diz Cristo. Versículo 25 ao 27 diz: Por esse tempo disse Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Quem eram os sábios e entendidos? Pois os doutores em divindade, os doutores em assuntos religiosos, os doutores teólogos daquele tempo, os grandes líderes religiosos da religião hebraica eram sábios em assuntos religiosos, nos assuntos da lei dada por Deus ao profeta Moisés e de todas essas profecias que falavam da vinda do Senhor. Mas vejam vocês, Deus escondeu deles o mistério da primeira vinda de Cristo, mesmo que tinham as profecias, mas quando o véu de carne apareceu, não puderam ver nesse véu de carne o anjo do Senhor, o anjo do pacto, vindo em carne humana, como Cordeiro de Deus, em sua obra de redenção para morrer na cruz do Calvário e levar assim nossos pecados e nos limpar com seu sangue de todo pecado. Diz que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aos pequeninos, ou seja, as pessoas que não tinham uma instrução teológica, não tinham ido aos seminários nem aos institutos para estudar teologia, e vejam, essas pessoas foram os que compreenderam, os que obtiveram o conhecimento da primeira vinda de Cristo. Vejam, Natanael, quando viu Jesus Cristo, e Jesus disse, quando estavas debaixo da figueira, te vi, o que disse Natanael? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E, no entanto, quando o sumo sacerdote diz a Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, se tu és o ungido, diga-nos já, e não nos turve a alma. Cristo diz, eu já vos disse, e não credes. E o que fez o sumo sacerdote? O que fez? Disse, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel? Não. Disse, blasfemou. Para isso, era que queria que Jesus dissesse que ele era o Messias, para dizer que tinha blasfemado, porque o sumo sacerdote conceituava que o que Jesus Cristo estava ensinando com relação a quem ele era uma blasfêmia para Deus. Mas vejam vocês, era a revelação de Deus, a revelação da primeira vinda de Cristo, do primeiro dos grandes mistérios do reino de Deus, dos dois grandes mistérios. Ali estava cumprido a primeira vinda de Cristo, e para o sumo sacerdote e os sacerdotes daquele tempo, aquilo era uma blasfêmia. Mas para Deus, esse era o cumprimento do mistério da primeira vinda de Cristo. E para os crentes em Cristo, esse era o mistério maior que estava sendo revelado naquele tempo. E tinha sido escondido dos sábios e entendidos, e tinha sido revelado àquelas pessoas simples. E estava revelado também em um homem simples, o mistério da primeira vinda de Cristo. Vejam como o mistério da primeira vinda de Cristo estava revelado em carne humana, em um homem simples. Agora, que grandeza humana você pode encontrar em um jovem carpinteiro e de uma cidade, não da capital, de uma cidade lá longínqua de Nazaré, da terra dos Galileus? Ou seja, como diríamos aqui, de uma província, diríamos, não é? Um provinciano. Agora, se dissessem, não, esse homem é da capital, esse homem, diríamos lá em Porto Rico, esse homem é da louça, da nata. Vocês sabem que na capital, pois, quase sempre se caminha. Não se caminha por terra, por quê? Porque encheram de concreto a cidade. Ou seja, que quase sempre, quando as pessoas vão caminhando dentro da capital, estão pisando cimento, ou estão pisando outras coisas que colocam, e estão pisando louças nos edifícios também, cerâmicas nos edifícios também. Mas quando se trata de uma província, se alguém olha os sapatos, e quase sempre estão empoeirados quando corresponde caminhar por alguns lugares da província. Assim que, vejam vocês, com razão,
Com razão, quando Jesus chegava a certos lugares, tinham que lavar os pés, pois vinha do campo. Agora, vejam vocês como em um homem simples, ou mesmo Jesus, vejam, disse, aprendam de mim que sou, como? Manso e humilde. Manso e humilde de coração. Ou seja, que a humildade não é uma coisa exterior, é interior, lá no coração. Uma pessoa que ama a Deus e obedece a sua palavra e crê com todo seu coração. Agora, podemos ver como foi cumprido destes dois grandes mistérios do reino dos céus. Vejam como foi cumprido este primeiro mistério em um jovem carpinteiro de Nazaré, um provinciano. E agora, vejam como Deus realizou o programa correspondente à primeira vinda de Cristo. O cumpriu perfeitamente, mesmo que estavam cegos os grandes líderes religiosos e rejeitaram o Messias. Mas tudo isso operou para o bem, porque todas as coisas operam para o bem no programa divino. E vejam vocês como, ao estarem cegos, eles o rejeitaram e pediram sua morte, e morreu levando nossos pecados. Tudo operou para o bem. Graças a que o povo hebreu e seus líderes estavam cegos, para que assim fosse possível a morte de Cristo e depois o evangelho passasse aos gentios, e entre os gentios Deus chamar seus filhos, seus escolhidos, e formar sua igreja com os escolhidos dentre os gentios e com alguns hebreus que, como indivíduos, receberiam Cristo como seu Salvador. Agora, já estamos no final desse programa, estamos no final do programa do chamado dos escolhidos de Deus, o qual veio sendo feito de era em era, e agora estamos na era da pedra angular, onde se realiza o chamado final, onde, para o chamado final, soa a trombeta final, ou seja, a mensagem final, que é o Evangelho do Reino. E com essa mensagem, que contém a revelação divina do segundo grande mistério do reino dos céus, que contém a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Com essa mensagem, revelando o mistério da sua segunda vinda, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste último dia, e são colocados onde? Na era da pedra angular, ou seja, são colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era mais importante, a era da pedra angular, para assim serem preparados para serem transformados e raptados neste último dia e irem à ceia das bodas do Cordeiro, e assim estarem à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam os grandes benefícios que estaremos recebendo neste último dia com o cumprimento do segundo grande mistério do reino dos céus. Quais são estes maiores mistérios do reino dos céus? Que fala em São Mateus 11, 25 ao 27, aqui temos o mistério da vinda do Senhor. Lá foi a primeira vinda, e para este tempo é sua segunda vinda. Mistério que para o último dia também estaria oculto dos olhos dos sábios e entendidos, dos grandes líderes religiosos, teólogos, doutores em divindade, os quais não poderiam compreender este mistério para o último dia sendo cumprido em simplicidade. E agora, a pergunta é: já estão em cumprimento os dois maiores mistérios do reino dos céus? O primeiro já se cumpriu há 2000 anos atrás, e o segundo se cumpriria neste último dia. E seria a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, que é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo em um véu de carne, nesse véu de carne que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E o que diz?
O que diz que fará Cristo no último dia? Diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois dessas, ou seja, que estará revelando as coisas que hão de acontecer. E onde quer que estiver cumprindo sua vinda, e quem for o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é quem revela essas coisas, Cristo, por meio desse anjo, estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará, assim, dando testemunho que está cumprindo o segundo grande mistério, do reino dos céus. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é seu véu de carne. Ele somente é seu profeta, através do qual Jesus Cristo, o anjo do pacto, no último dia estaria manifestado no cumprimento do segundo grande mistério do reino dos céus. Por isso, João o apóstolo quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo e ele o impediu. Quis adorar o véu de carne, mas o anjo disse: olhe, não faças. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os que guardam as palavras deste livro. Ou seja, vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10 diz: e disse-me o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda essas palavras, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 em diante, 8 a 9, diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Como foi que João viu e escutou essas coisas que ele escreveu no livro do Apocalipse? As viu e as escutou por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem mostrou todas essas coisas. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Por quê? Porque aos verdadeiros adoradores é necessário que adore o Pai em espírito e em verdade. Porque tais adoradores buscam o Pai que o adorem. Agora vimos este grande mistério que, no último dia, está prometido para ser cumprido no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como diz, chegamos até aqui, diz, o precursor da segunda vinda de Cristo, e o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer novamente Jesus sobre a terra para levar sua noiva. Para quê? Para levar sua noiva. Sem a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, não há nem transformação dos que estamos vivos, nem ressurreição dos mortos em Cristo, nem rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro. E agora vejam vocês como nos diz, continua dizendo mais abaixo, diz: quero que notem outra coisa que aconteceu, e se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, que hora é? Ali escutarão que um anjo me era muito importante. Os demais eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. E o anjo que tem o sétimo selo, vejam vocês, quem conhece o sétimo selo? Pois o anjo que tem o sétimo selo. E para ser conhecido o sétimo selo,
Como tem que ser revelado? Pois por meio do anjo que tem o sétimo selo, sendo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro, revelar ao seu povo o mistério da sua vinda ao seu corpo místico de crentes em carne humana em seu anjo mensageiro, assim como veio a sua igreja em cada era através do anjo mensageiro de cada era. E assim como veio no meio do povo hebreu, por meio de cada profeta mensageiro, e depois veio em toda a sua plenitude por meio de Jesus de Nazaré, este jovem carpinteiro de Nazaré. Agora vejam vocês, como continua dizendo, os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, e eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. Ou seja, que essa pirâmide não é formada sem a manifestação desses mensageiros em carne humana tendo seus ministérios correspondentes à era que lhes corresponde viver. E à medida que vieram esses mensageiros, se interpretou a pirâmide, ou seja, se cumpriu e se formou a parte dessa pirâmide que corresponde à vinda do Espírito de Cristo nesse anjo mensageiro para essa era. E como é interpretada em seu cumprimento a era da pedra angular, com a vinda do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana e tendo seu ministério no meio da sua igreja, e assim formando a era da pedra angular com o quê? Com seres humanos, assim como as demais eras foram formadas com seres humanos em diferentes territórios onde Deus enviou os seus anjos mensageiros das 7 eras. E agora a era da pedra angular é formada com seres humanos também, no território onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, veio manifestado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, veio manifestado em carne humana no profeta mensageiro da dispensação do reino, o qual é enviado com a mensagem do evangelho do reino, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque essa é a mensagem que Cristo coloca na boca do seu anjo mensageiro. E com essa mensagem revela o segundo mistério maior do reino dos céus. Revela o mistério da vinda do anjo forte, do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente dos demais, manifestado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o mistério do anjo que era muito diferente dos demais, sendo manifestado na terra no último dia, no cumprimento do segundo mistério maior do reino dos céus. Vamos continuar lendo aqui, diz... Lemos. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos que são dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda. Ele era o último ou 7º anjo, contando da esquerda à direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu, assim de frente para o ocidente. Ou seja, o anjo estava vindo e o nosso irmão Branham estava olhando para o ocidente. Ou seja, que estava parado de costas para o leste, olhando o oeste. O oeste é o ocidente. E o anjo estava voando do ocidente ao oriente. Ou seja, do oeste para o leste. Porque sua mensagem é uma mensagem que começa no oeste e voa para o leste. Ou seja, para o oriente, para a terra de Israel. E assim como os hebreus trouxeram a mensagem aos gentios, por meio da manifestação do Espírito de Cristo em São Pedro e depois em São Paulo, os gentios o levarão aos hebreus. E quem são? E quem são os que levam a mensagem aos hebreus, a mensagem do Evangelho do Reino? Moisés e Elias, as 2 oliveiras. De onde saem? Dentre os gentios, do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não representa o templo que Moisés fez e o que Salomão fez, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde estavam as 2 oliveiras? Onde estavam as 2 oliveiras cobertas de ouro que Salomão construiu? Pois estavam no lugar santíssimo. Mediam 10 côvados. Ou seja, que estava a uma altura que chegava mais acima deste teto, desta
luz luminária do teto, diríamos. E vejam vocês, onde é o ministério da segunda vinda de Cristo no meio da sua igreja? No lugar santíssimo do seu templo espiritual. Aí é onde Cristo, vindo em seu anjo mensageiro, cumpre o segundo maior mistério do reino dos céus. Agora, continuamos lendo, diz... Vamos ver onde estávamos por aqui. Estava à esquerda, ou seja, esse anjo. Ele seria a mensagem do último anjo. Vejam, ele seria a mensagem do último anjo. Ele, ou seja, o anjo que era muito diferente dos demais, é a mensagem do último anjo. E o que significa isso? Pois a mensagem do Evangelho do Reino é a mensagem da vinda desse anjo. É a mensagem da segunda vinda de Cristo, é a mensagem do segundo maior mistério do reino dos céus. E assim como a mensagem do primeiro maior mistério do reino dos céus é Jesus, porque a mensagem do Evangelho da Graça, o que revela é a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, em carne humana na pessoa de Jesus como Cordeiro de Deus. E agora, continuamos lendo. Diz, estava à minha esquerda e ele seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. Recordem que diz que tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e agudas. E como disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este sétimo selo. O que é este sétimo selo? Pois esse anjo, que era muito diferente dos demais, e sua vinda em carne humana é o cumprimento do sétimo selo, é o cumprimento da segunda vinda de Cristo, é o cumprimento do segundo maior mistério do reino dos céus. Isso é este sétimo selo. O que é este sétimo selo? O anjo que era muito diferente dos demais, sua vinda é o cumprimento do sétimo selo. Agora, é uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida a sua abertura. Diz em 1963 nosso irmão Branham. Mas sim sabemos o que é. Quanto sabe o que é? É o segundo mistério do reino dos céus. A segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, velado e revelado em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino. Na página 277, vamos ler do livro dos selos, diz nosso irmão Branham orando. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, como virá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? Como virá o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia? Vamos ver como virá. Na página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem, o verbo encarnado em um homem, ou seja, vindo o verbo anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo vindo em um véu de carne, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, vindo em seu anjo mensageiro, é cumprida a vinda do cavaleiro do cavalo branco no último dia, no meio da sua igreja. E agora vejam como vem o anjo que era muito diferente dos demais, vem em carne humana, no meio da sua igreja no último dia, no cumprimento do segundo maior mistério do reino dos céus. E vejam vocês que na página, aqui, 470 e... Vamos ver aqui onde estávamos lendo.
Enquanto encontramos essa página, vamos ler por aqui uma, 474 e 475, onde diz, eu não sei quem será. Ou seja, que será uma pessoa. Nem o que vai acontecer. Não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Ou seja, que os 7 trovões contêm um mistério do 7º selo. E os 7 trovões são a voz de Cristo no último dia clamando, como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. Essa mensagem que Cristo dá com essa voz, como de leão, clamando, é a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual revela, o 7º selo, com a qual revela sua segunda vinda. Continua dizendo, talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Ou seja, que está falando de outra pessoa. Assim como João Batista quando dizia, depois de mim vem um varão do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. De quem estava falando? De outro homem, de outro profeta que viria depois dele, no qual estaria cumprida a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus. Por isso, quando o viu, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando assinalou esse Cordeiro era o quê? Um homem, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, continua dizendo, e até se assim fosse, ou seja, se estiver os 2 ao mesmo tempo, ele crescerá, e eu minguarei. Como disse João Batista quando disseram sobre Jesus, olha, aquele do qual tu deste testemunho agora, a ele segue mais pessoas que a ti, e batiza mais pessoas que você. João disse, a ele convém crescer, e a mim minguar. Pois João estava anunciando um que viria maior que ele. E ao maior convém crescer, e ao menor convém minguar. E agora, vejam vocês, João e Andrés, quando escutaram João dizer, eis o Cordeiro de Deus, foram com quem? Com Jesus. Foram com o maior, foram com quem ia crescer. E os que não compreenderam ficaram com quem ia minguar. Vejam, foi minguando e João Batista foi preso, foi morto, decapitado e seu grupo foi minguando. E sua obra, vejam vocês, seu ministério e todo o seu trabalho, vejam vocês, não teve o auge que o trabalho de Cristo teve. E vejam vocês como o trabalho de Cristo continuou aumentando de era em era e cobriu o mundo inteiro. Mas, no entanto, o de João onde ficou? Ficou lá, na terra de Israel. Agora, os que seguiram a João e depois não seguiram o precursado, não receberam o batismo do Espírito Santo, pois João Batista disse, eu os batizo com água. O que receberam, então, o batismo em água, batismo de arrependimento, mas o batismo do Espírito Santo era para os que seguiriam quem? O precursado. E agora, vejam vocês como. Os que seguem o precursor recebem o batismo em água, mas os que recebem o precursado têm a promessa de receber o Espírito Santo em toda a sua plenitude no último dia. Diz, mas se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. O vi se abrir até onde o vi. Depois, mais abaixo, nessa mesma página 475, nos diz, o mistério desse selo não foi revelado. O mistério desse selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que trovejaram. E ali está perfeitamente, porque nenhum sabe nada a respeito. Não estava escrito, então estamos no fim. Por isso é que tem que vir o anjo que era muito diferente dos demais, que é quem sabe, quem conhece esse mistério e conhece o que corresponde à era da pedra angular, para revelá-lo à sua igreja no último dia. E agora,
Vejam aqui, lemos, quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá como? Sobre um cavalo branco como a neve. E será como? Completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada onde? Em um homem. E agora diz, na página 482 e 483, que tinha lido faz algum momento, diz, chegamos até aqui e o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar sua noiva. E como diz que virá? Virá o verbo, a palavra encarnada onde? Em um homem. Será a vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, a vinda do anjo do pacto. Em carne humana, em seu anjo mensageiro no último dia. E agora na página 57 do livro dos selos, nos diz assim. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a quem? A Israel. Aí temos o mensageiro a Israel. Como vem? Cristo, o anjo, que era muito diferente dos demais anjos do pacto, vem como mensageiro a quem? A Israel. Vem Cristo, o verbo, vem em carne humana em seu anjo mensageiro, como o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Porque sua igreja está a ponto de ser raptada, então tem que vir antes de ir ao povo hebreu, tem que vir à sua igreja. A era da pedra angular e dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Essa é a mensagem que o povo hebreu receberá. A mensagem do evangelho do reino, onde Cristo vem como leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e levar sua igreja para a ceia das bodas do Cordeiro e também reclamar seu trono, o trono de Davi lá em Israel, e se sentar sobre o trono de Davi e reinar por 1000 anos depois da grande tribulação. Reinar depois da grande tribulação, que começa o glorioso reino milenial. Mas toda a sua obra de reclamação ele a faz antes de começar o glorioso reino milenial. E isso ele faz no 7º milênio. Agora, vimos o mistério do anjo, que era muito diferente dos demais. Vimos o segundo maior mistério do reino dos céus. Que efeito tem na pessoa conhecer estes mistérios? Que seu entendimento é aberto e a pessoa é chamada e juntada para ser transformada no último dia, ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ser raptada e ir à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque nos dá a fé para sermos transformados e raptados. E a quem serão revelados estes mistérios e o que produzirão? A quem os conhecerem, são revelados à Igreja do Senhor Jesus Cristo na Era da Pedra Angular, na América Latina e no Caribe, onde se cumpre a Era da Pedra Angular e onde se abre a dispensação do reino. E o benefício será serem transformados e raptados no último dia. Porque são os escolhidos do último dia que estarão escutando e obtendo conhecimento destes mistérios do reino dos céus. E quem é quem revela estes mistérios? É o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais por meio do seu anjo mensageiro. Por isso, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. É a voz de Cristo, essa voz de trombeta, chamando e juntando os seus escolhidos, dizendo, sobe aqui. Onde? A Era da Pedra Angular, onde ele nos chama para que subamos
e onde ele, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Porque em seu anjo mensageiro é que vem o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais. Cristo vem manifestado, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, em Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Vimos quem é quem revela estes mistérios no último dia. E haverá um tempo em específico em que devem ser revelados estes mistérios? Claro que sim. No 7º milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, ou seja, no milênio em que estes mistérios têm que ser revelados. O grande mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, que é o segundo mistério dos dois grandes mistérios maiores do reino dos céus. E em que era? Na era da pedra angular. E em que território? No território da América Latina e do Caribe. Assim que, vejam vocês que há um tempo em específico, e há também um território em específico, e uma era em específica, e uma dispensação específica, e um mensageiro em específico, com uma mensagem em específica. E essa mensagem é o Evangelho do Reino. E esse anjo que vem com essa mensagem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro da dispensação do reino. E esse território onde tudo isso ocorre é a América Latina e o Caribe. E o povo que o recebe é o povo latino-americano e caribenho. E a era é a era da pedra angular. E a dispensação que se abre é a dispensação do reino. E o tempo em que tudo isso ocorre é o último dia, que é o 7º milênio. Agora vimos todos estes mistérios que giram ao redor da segunda vinda de Cristo, ao redor do segundo maior mistério do reino dos céus. E o primeiro foi a primeira vinda de Cristo. O mistério da vinda de Cristo, vejam vocês, tem duas partes. A primeira vinda como Cordeiro de Deus e sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. Sua primeira vinda, naquele véu de carne chamado Jesus, aquele jovem carpinteiro de Nazaré. Sua primeira vinda foi assim. E sua segunda vinda, em seu anjo mensageiro, no último dia. Como leão da tribo de Judá. Viram o simples que é tudo? Viram o simples que é o maior mistério do reino dos céus, que tem duas partes? A primeira parte, a primeira vinda de Cristo, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, e sua segunda vinda em quem? No anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Sua primeira vinda no Oriente Médio, como relâmpago, que sai do Oriente. E sua segunda vinda no Ocidente, onde o Filho do Homem diz que resplandeceria como relâmpago que sai do Oriente e se manifesta, resplandece onde? No Ocidente. Ou seja, no continente americano. Em que parte do continente americano? Na parte da América Latina e do Caribe. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho dos dois maiores mistérios do reino dos céus. Viram o simples que são estes dois grandes mistérios do reino dos céus? E Deus escondeu estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou às crianças. Na primeira parte da vinda de Cristo, que foi o primeiro maior mistério do reino dos céus, e na segunda parte da vinda de Cristo, que é o segundo maior mistério do reino dos céus, que é a segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, em sua vinda, neste último dia, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados, e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém
e amém. Passem todos. Muito boa noite conosco novamente. Miguel Bermudes Marim.